tomando o primeiro coffee. Esse não mais para guerra, para derribar os falsos profetas. Já se fez e os resultados estão a ser esperados. Senão, será sempre assim, né? Estou a fazer a live em 2 telemóveis, 2 páginas diferentes. Apóstolo das Nações e Mário Marcos. Pensaram que não teria live, né? Não tem como. Não tem como não ter live. Sendo um dia feriado na nossa Angola. Então, não tinha como não. Eu acho que, vamos lá ver, aí entraram 60, aqui 53. Adriano, você não estava ontem, pá? Você cobrou, estavas à espera dos resultados do último coffee. Já houve resultados, pá. O último café derrubou aquele que blasfemou. Agora vamos lá ver quem é que tem o cabelo está cheio de piolho. Disse que o meu cabelo era sujo, que não lavava o cabelo, que estava cheio de piolho, que eu era um falso profeta. Mandou uma indireta, disse que todos que operam milagre em Angola são das trevas. Só tem um que opera milagre em Angola. E no mundo, o resto é só barulho. Tem um povo aí barulhento chamado pentecostal. Um povo chamado pentecostal. Faz muito barulho. Barulho na pregação, barulho na oração. Tamborões vazios, como diz Esaura. E ele era desta linhagem pentecostal e também da adivinhação das macumbas africanas. Com Elias não se brinca. Quem zombar de Deus toma banho mais cedo, não com água, com fogo, que nunca vai se apagar. Aleluia. Maria? Disse que o meu cabelo estava cheio de piolhos. Tem um aí também. Brincou à toa. Ele se esqueceu que tem um que não sabe brincar. Há um que não gosta de brincar. Brinca com água, mas com fogo não. Fogo desde a manhã até a noite, não gosta de brincadeira. Aquele mesmo que lhe acende vai lhe queimar se brincar com ele. Fogo não tem dono. O fogo não tem dono. Porque se tivesse dono, não queimaria o seu dono. Todo dono tem autoridade sobre o que é seu. E esse fogo que eu estou a falar é Deus. Deus não tem dono. Quem brigar com Deus, como diz o profeta, Deus é um fogo consumidor. E assim, mais uma árvore infrutífera foi cortada da terra, mais um feiticeiro, mais um bruxo, menos um bruxo na terra. Não faz diferença nenhuma. O tipo se deixou levar pela emoção vocal, agora está a lembrar fogo no inferno. Se deixou se levar. Assim ele disse, eles estão com medo dele, todos lhe temem.
todos, ninguém lhe responde, eu vou lhe bifar. Aí no fly, onde eu vou lhe atacar. Mesmo ele também não conseguiu, porque não conseguiu pronunciar o meu nome. Só falou um apóstolo. Eu tenho um nome e uma identidade. Nem mesmo não falando o nome, mas foi cortado. Agora imagine se falasse o nome. O nome do homem é pesado. Senão ia cair mesmo aí no programa. Ele próprio se levou no Carmelo. Aleluia. E aí, noutra live, como é que é? 78 pessoas. Essa aqui superou. 80 aqui. Muito forte. E onde teve um cofre. Um cofre de sete tempos. 7 árvores. O cofre de 7 árvores infrutíferas. A qualidade aqui é diferente, né? É a marca do telefone também. A imagem aqui é de HD José Lemos. Cofre de ontem vai cortar 7 embondeiros em todo o mundo. Aleluia. Para não terminarmos só conversando, precisamos pregar a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo número 2, no seu primeiro versículo. A pregação do poder. O evangelho do poder. A palavra do poder. Paulo, escrevendo na sua primeira carta à igreja, que estava em Coríntios, aí na região de Acaia, ele disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Preste atenção. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estão a entender? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias de homens, mas sim no poder de Deus. E quantos têm a sua fé na sabedoria dos homens? O que é isso? Ter a fé, colocar a fé, a esperança na sabedoria dos homens. Preste atenção. Existe a sabedoria dos homens e existe a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens são as letras humanas, as ciências humanas. Entre as ciências dos homens tem as ciências exatas, tem as ciências sociais, as ciências naturais,
sei lá, econômicas, políticas, isso tudo aí. E a mãe de todas elas, ela se chama a filosofia. A mãe das ciências. Filosofia, ciência, mãe. A ciência das ciências. A essência das ciências. O princípio das ciências humanas. O conhecimento humano. A sabedoria dos homens. Todos aqueles que pregaram estas ciências, não importa que ciência ela se trata, se é filosofia, se é o quê, então são pensamentos humanos. Um certo dia eu estava no monte e o falso profeta, o teólogo Sihanouk Monteiro, me ligou e me disse assim, ele que diga que é mentira, me disse assim, apóstolo, eu escrevi um livro e vou vender, sei lá, no 1º de maio, onde é, já não me lembro. Mas antes, eu quero mandar um exemplar aí no apóstolo, como oferta. O apóstolo lê e depois me diz alguma coisa. E eu lhe perguntei, qual é o título do teu livro? E ele disse, Jesus Cristo, o primeiro maior teólogo, sei lá, que já existiu. Eu lhe zombei, eu falei, que isso, rapaz? Esquece isso. Eu lhe falei, olha, eu não leio livros de ninguém. Só leio a palavra de Deus, que está no conjunto dos livros escritos por homens inspirados por Deus e que nós chamamos Bíblia. Livros sagrados. De resto, eu não leio nenhum livro. Não, mas eu disse, não, eu estou te falar, eu fiz um voto, eu tenho um voto que não leio qualquer coisa senão a palavra de Deus, ok? Você vai vender o teu livro, pá. Eu não tenho nada a ver com isso. E à noite tive uma revelação. E a revelação dizia assim, viu? Eles tiram as suas ideias das suas mentes, colocam num livro e vão vender. Ouviu? Vendem as suas ideias. Isto é a sabedoria dos homens. Isto é a ciência, a filosofia humana. O pensamento humano. Veja, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Por isso Paulo disse, para aqueles que nasceram de novo, que eles tenham a mente de Cristo. E o mesmo Deus disse que meus pensamentos são maiores do que os vossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, as ideias de Deus. E são verdadeiras essas ideias. As ideias de Deus não somente são verdadeiras, são vivas, porque são espírito e não carne. E se são espírito, então elas vivificam os mortos. Mas as ideias, os pensamentos humanos, não vivificam ninguém. E depois eles vêm e dizem assim, mas a Bíblia que nós temos também são homens que escreveram. Sim, homens inspirados por Deus. E não eram quaisquer homens. Não eram pecadores, não eram adúlteros, não eram corruptos, não eram endemoniados, não eram maçons. Hoje está cheio de livros dos maçons. E uma das setas da bruxaria que entraram no Evangelho, estão em tudo na política, no Evangelho, e esses têm a sabedoria dos homens, inspirados por Satanás, com a mente do diabo, e vão trazendo as suas ideias
e colocam nas prateleiras, e o povo cego anda atrás dessas ideias e acham que são bênçãos. E sabe o que acontece? Eles apoiam a sua fé nas palavras dos homens, que são mortais, e por isso as frustrações. Eu tive alguém que uma vez me falou, eu tenho um livro, o homem que escreveu esse livro, depois de Salomão, ainda não apareceu um homem mais sábio do que ele, no tocante à palavra de Deus. Eu falei, quem é ele? E ele me disse, Mike Murdock. Murdock. Eu falei, como assim? As 1001, não sei quem. Tá bom, na altura ainda não tinha feito esse pacto de não ler nenhum livro. Traz-me aqui o livro dele. E eu comecei a ler. De facto, havia uma aparência de verdade. Não, cuidado. A aparência da verdade. Aparente verdade. Palavras bonitas, muito bonitas, que estimulam o eco da pessoa, que incentiva, motiva a pessoa a lutar, a batalhar, a ir ao encontro dos seus sonhos. E isso foi há muitos anos atrás. E como eu também ainda não tinha muito conhecimento, ainda estava a começar, há 22 anos atrás, eu achei que ele estava a falar a verdade. Eu disse, verdadeiramente o homem é muito sábio. Aquelas filosofias aí, o coaching, aquelas ideias motivacionais, para um tolo, achei que aquilo era verdade, porque tinha aparência da verdade, tinha aparência de piedade. Mas quando eu cresci, eu entendi que tudo aquilo não passava de filosofias humanas, de conselhos humanos, pensamentos humanos que não vivificam ninguém. Jesus disse, a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Por isso, a palavra que Jesus pregou e que ainda prega, porque tudo que ele pregou está aqui escrito, é espírito. E se é espírito, então tem vida também. E se tem vida, então vivifica os mortos. Mas essas palavras bonitas, com aparente piedade, com aparência de verdade, que alegra o coração daquele que as ouve, que estimula não a fé, mas a carne, o ego da pessoa, leva a pessoa a terminar na frustração, porque ele vai estudar e vai implementar esses conselhos, mas na sua vida nunca e nada vai dar certo. É o pior ainda, porquanto esses ensinamentos engrandecem ou então enriquecem o dono dos ensinamentos. Ele criou suas ideias, os seus milhares, bateu best-seller e vendeu os milhões no mundo e se tornou milionário. Comprou um avião, comprou um palácio, comprou um cão por $20.000. Tinha um cão no valor de $20.000. Tinha funcionários, trabalhadores, comia o que ele queria. Ok, ganhou com as suas ideias. Ganhou o mundo, mas não ganhou a vida eterna. Agora, os outros que foram instruídos, que acharam que essas ideias são bacanas, como diz o brasileiro, são ideias bonitas, são vivas, essa te tira da miséria, te tira do fracasso, te tira da derrota, e vão à luta. Quanto mais eles se esforçarem, mais vão ver que as vidas deles não mudarão em nada. E eles vão investir, porque eles ensinam para as pessoas investirem. Tem que doar o que você tem. Tem que doar que você, não somente o livro que você comprou, e também os mesmos ensinamentos te mostram que você tem que semear. Semear na carne. Não é que semear é do diabo, mas em quem você está semeando. Está aqui, Paulo disse, se vocês crerem na sabedoria dos homens, a vossa fé vai se apoiar na sabedoria dos homens. Mas Paulo disse que eu tenho pregado sabedoria do alto, que consiste em demonstrar o espírito do poder, e quem crer na sabedoria do alto,
a sua fé se apoiará no poder de Deus. Quem a sua fé está apoiada no poder de Deus vai ver a eficiência e a eficácia da palavra de Deus operando eficazmente na sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa e opera com eficiência e eficazmente. Ok? Mas quem apoiou a sua fé nas palavras dos homens, nas filosofias humanas, então as filosofias humanas, as ciências humanas não têm poder, não são espírito, mas são carne. A carne para nada aproveita, são letras. As letras vão te matar e por isso as pessoas estão mais incrédulos do que entraram. As pessoas se tornaram mais ateus do que antes. As pessoas já não acreditam em Deus porque teriam colocado sua esperança nas palavras que eles acharam que eram de Deus, afinal eram filosofias, e assim estão frustrados. E fecharam os corações para Deus. E disseram, não existe, não adianta, não funciona, tudo é mentira. E está cheio de frustrados, para não falar, cheio de dementes, deprimidos, malucos. Então aí, a vã esperança é isso que ele te faz. Quando você coloca esperança em algo, e uma esperança muito profunda, em algo que depois você vai descobrir que a tua fé foi apoiada em mentiras, isso vai te trazer frustração. Por isso Paulo disse que e todo homem seja mentiroso. Então, as palavras dos homens são mentirosas, porque vêm dos mentirosos. Só Deus é verdadeiro. Então, sua palavra também é verdade. Disse Jesus, que a palavra de Deus é verdade. E o Espírito de Deus é verdade. Santifica-os na verdade, Pai, pois tua palavra é verdade. Ouvistes? E quem poderia vivo despertar? Olha as letras, as filosofias em todo o mundo. Se até a própria palavra de Deus, escuta muito bem, a própria palavra de Deus, quando quem dá esse testemunho não experimentou ele, é letra, agora imagine as letras humanas. Imagine a palavra do homem. Não, você não entendeu. A própria palavra de Deus, na boca do mentiroso, é mentira. Mas na boca de um verdadeiro homem de Deus, é verdade. Agora imagine filosofias. Não, calma aí. Eu posso dar um testemunho e afirmar que eu vi e não vi, ainda que aconteceu, eu sou falsa testemunha. Porque eu estou a testemunhar o que eu não vi. Mas se eu tenho que dar um discurso indireto e dizer, me falaram que aconteceu isso e aquilo. Agora, se não aconteceu, pelo menos eu já fui claro e disse que eu não vi. Me falaram no fulano. Então as pessoas vão no fulano. Você viu? Não, me falaram no fulano. Você viu? Não. Depois vão descobrir que tudo não passava de mentira. E pode ser verdade. Mas agora, se eu não ver e assumir que vi, eu sou falso. Vou dar o falso testemunho. Eu sou falsa testemunha de Jesus. É isso que eu chamo os ecos do Evangelho. Aqueles que estão a pregar o Evangelho que não experimentaram, estão a pregar o eco do Evangelho e não a voz do Evangelho. Estão a pregar o eco de Deus, não a voz de Deus. Também não vivifica ninguém. E o povo que foi junto da fonte de Jacó, que depois que uma mulher lhes testemunhou que ele viu aquele que eles andavam a esperar, o filho de Davi, o Messias, e eles foram confirmar. E depois que confirmaram que verdadeiramente aquele era o profeta que eles esperavam, disseram à mulher, já não é pelo teu dito que nós acreditamos que este é o profeta que havia de vir ao mundo. Nós mesmo
temos visto e temos ouvido. Jesus falou a Nicodemos: nós falamos o que ouvimos e vimos, ou então sabemos, e o que nós vimos. E vocês não querem aceitar o nosso testemunho. Mas se alguém viesse vos falar das mentiras, vocês acreditariam. Então a mentira é fácil ser acreditada do que a verdade. Porque a verdade tem oposição, mas a mentira não tem oposição. Como assim? Explica isso. A mentira não tem oposição. Deus não está aí a ver se opor à mentira, aos mentirosos. E os anjos estão a lutar, porque se eles fizessem isso, nenhum falso profeta pregaria na terra. Nenhum. O pai deles, que vocês chamam de Pai Nosso, nunca falaria em nome de Deus. Os anjos vinham lhe ferir. Um homossexual, um feiticeiro, pregava Jesus. Os anjos poderiam lhe matar no altar. Bem, Samuel nunca falaria do nome de Jesus, porque ele sabe de quem ele é servo. Esses pentecostais nunca falariam de Jesus, porque eles sabem de quem são servos. Esses macedos nunca pregariam de Jesus, porque eles sabem de que servos são. Esses tudo bom Deus, tudo católico, padre, nunca falaria de Jesus, porque eles sabem de quem é o Senhor deles. Mas estão lá os anjos para quê? Para lhes impedir de pregar? Não. Por isso eu disse que a mentira não tem oposição. Mas quem prega a verdade, os demônios, os anjos caídos vêm e se opõem. Porque eles são fracassados, derrotados, não têm mais nada, já perderam tudo, só falta o tempo para lhes varrer, e o tempo que lhes falta, eles também estão a trabalhar para não irem sozinhos, e por isso vão impedindo que as pessoas não cheguem à verdade. Muita oposição. Mas a verdade sempre vai triunfar. Estão a entender? E me foi revelado naquele dia. Eles tiram os seus pensamentos, suas ideias, nas suas mentes, colocam num livro e vão e vendem. E chamam isso de palavra de Deus. Semelhantes como aqueles que o Senhor não lhes envia e diz: o Senhor disse, o Senhor falou, assim diz o Senhor. Quando é que o Senhor te falou para você falar isso? Mentira. Está a falar em nome de Deus. E quem fala em nome de Deus quando Deus não lhe mandou, este é mentiroso. É falsa testemunha. E quem dá um falso testemunho em nome de Deus, Deus vai lhe matar, vai lhe punir no futuro. A mesma palavra que eu vos tenho pregado é a mesma palavra que vai vos condenar, aleluia, no fim. Ouviram? Então, escute muito bem. Somente pela palavra de Deus, que é espírito e vida, que tem poder. E quem crer nela, sua fé não estará apoiada senão no poder de Deus. E quem tem a sua fé apoiada no poder de Deus, vai ver as maravilhas de Deus, vai ver a manifestação de Deus, vai ver o poder de Deus manifesto, vai ver a reação do céu. Porque pela fé, Deus reage. A fé é a ação dos homens. E a reação de Deus é a resposta das atitudes dos homens, que são as coisas boas, as boas dádivas. Agora, olha como as pessoas estão frustradas. Acreditaram que seriam milionários porque o Mike de Mordoco lhes ensinou assim. Porque ele era pobre, agora tem um carro de $20.000, tem um avião, seu livro é best-seller, tem milhões, tinha nas suas contas, tinha não sei quantos funcionários, e o coitado do pobre, emocionado, que ouviu esse testemunho falso. Digo testemunho falso porque não é verdadeiro. É um feiticeiro que está a enganar as pessoas. É um maçom que está a enganar as pessoas. Em nome de Deus. E você, coitado, vai perder o pouco que você tem. Pois Jesus disse: aqueles que não têm, até o que têm lhes será tirado. Então eles vêm para tirar o pouco que aqueles que não têm, têm. E eles vão lá como pobres.
e recebem a esperança de serem ricos e lutam por essa esperança, apoiando a sua fé na sabedoria dos homens, se esforçam, vão terminar miseráveis. Ouviu? Foram pobres e terminam miseráveis. Alguém que foi pobre e lutou para ser rico, e em vez de subir, baixou, fica frustrado. E essa frustração provoca demência. E Paulo falou disso. Se alguém vos pregar um outro evangelho, que eu não vos tenho pregado, o tal alguém que crer receber esse evangelho, com certeza, certamente, vai sofrer. E o sofrimento é esse. Decepção, frustração, demência, depressão, incredulidade, ira, mágoa de Deus, ódio. Meu nome já não é mais blasfemado. Por causa de vocês, os homens se tornaram incrédulos. As vossas pregações suscitaram mais ateus do que quando o mundo estava. O Evangelho cria mais ateus do que as filosofias seculares. O Evangelho cria mais incrédulos do que as filosofias seculares. Como assim? Sim, por causa dos escândalos, das decepções. Vossa fé, quando se apoia nos homens, vocês vão terminar decepcionados. Porque os homens são mentirosos. E suas palavras são mentirosas. Nenhuma verdade vem da mentira. Nem tampouco uma mentira vem da verdade. Ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. É do diabo, é do diabo. É mentira, é do diabo. Porque o diabo é mentiroso e pai de todos mentirosos. Quando ele quiser falar o que é próprio, não verdade, fala. Mas eu vos trouxe a verdade. E quem pode duvidar disso? Não foi com sublimidade de palavras ou de sabedorias. Quando eu vim ter com vocês, repito eu agora e não mais Paulo, não vim ter com vocês com sublimidade de palavras, nem tampouco de sabedorias de homens. Eu vim vos pregar Cristo, este o crucificado, sem mistura. Só preguei a sua palavra. Não inventei nada, não busquei invenções, não acrescentei, nem removi o que estava escrito. Segui os passos daquele que esteve aqui há 2000 anos. E eu vos preguei esse Cristo crucificado. Paulo disse que eu estava com vocês, convosco, quando eu estive convosco, estava em fraqueza, temor e tremor, e grande tremor. Paulo estava a se referir quando ele foi pela primeira vez em Coríntios, que ele estava enfermo na carne. Ele fala isso em um outro capítulo. Estava enfermo na carne. Mesmo assim, vocês não me rejeitaram, mas sim me receberam como um anjo. Mas qual a doença que Paulo tinha? O espinho na sua carne, que ele fez sofrer, sei lá, toda a vida ou durante muito tempo. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo era um debilitado. Prova de que quando os inimigos se introduziram na igreja de Coríntios, criaram dissensões entre os irmãos, falavam assim: suas palavras à distância são muito fortes, mas sua presença física é muito fraca. Você é muito tímido. Nas cartas você nos ameaça. Você presentemente você não é assim. E Paulo reivindicou a sua autoridade apostólica e disse: assim como eu ausente, assim sou presente. Ok? Estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria de homem. Viu? Uma mulher um dia me disse assim. Essa mulher me pressionava para eu fazer teologia, estudar Deus,
estudar Deus com os homens. E os homens têm as letras humanas. É isso que essa mulher me impressionava. Na verdade, era uma mulher fiel, mas quando se tornou já, entrou o espírito de rebelião, então começou a me atacar discretamente. Estava a me desprezar. Ele achava que eu tinha pouco conhecimento, não tinha visão. A falta de visão era por causa da falta de escolaridade. Ela estava na universidade e ele estava a me mostrar que eu também tinha que estudar para ter visão, mas tudo discretamente. E ele me disse assim: apóstolo, quero te fazer uma pergunta. Por que Deus usou muito Paulo mais do que Pedro? Porventura não é por causa de Paulo ser doutor, estudou muito, e Pedro analfabeto? E eu sabia por que ele estava a me fazer essa pergunta. É a pressão que ele estava a me fazer para eu fazer formação teológica, sei lá, superior, ou então ler livros de liderança. Porque o marido dele é que lhe incitava a isso, que era o rebelde, e o marido também, então a mulher, como tinha a aproximação comigo, aproveitava a trazer as ideias do marido. O marido se escondia atrás do ganho, como o Satanás que se escondeu dentro da serpente. Ok? Ou então o Satanás que se escondeu dentro da Eva para derrubar o Adão. Sabe? E eu logo entendi o que ele queria. E eu lhe disse: a falta de conhecimento é a causa da vossa desgraça. Quando diz Paulo que foi doutor da escola de Gamaliel, e Pedro, indouto então analfabeto, isso não tem nada a ver com a escolaridade ou com a falta dela no tocante a como Deus lhes usou. Paulo especifica isso. Me esforcei mais que todos. Trabalhei mais. E ele não estava a se referir ao trabalho na escola de Gamaliel. Aliás, ele próprio falava isso a essa mulher. Ele mostrou que quando conheceu Jesus, sofreu a perca de todas as coisas. Considerou Jesus como a excelência das excelências. E considerou tudo que antes era ganho como esterco. E dentre esses ganhos que antes considerava ganho, que agora estava considerado como esterco, seu certificado, ou então o seu doutoramento. E ele especifica aí: doutor na escola de Gamaliel, considerou mais tarde como fezes, ser fariseu como fezes, porque isso trazia orgulho e soberba em Paulo. Eu sou fariseu, eu sou doutor da escola de Gamaliel, benjamita, que era a tribo anexada a Judá, judeu da tribo de Benjamim. E portanto, mas quando conheceu Jesus, desprezou tudo. Aquilo que antes ele considerava como ganho, agora considerava como fezes. Porque ele achou o que era mais importante para ele, a excelência das excelências. Ele estava em silêncio. Disse: então, como vocês associam a sua escolaridade com os resultados, os rendimentos do seu serviço? Como? Se ele não usou aquilo. Alguém que considera como esterco aquilo que ele um dia considerou como ganho, vai usar mais aquilo? Não. Eu disse: Deus usou mais Paulo, porque Paulo se esforçou mais. Esforçai-vos e eu vou vos fortalecer. Ele se esforçou mais, trabalhou mais, se doou mais, se entregou mais, se rendeu mais aos pés do Emanuel. Sim, e assim a resposta do céu, a reação do céu foi esta. E não porque Pedro analfabeto e Paulo doutor, por isso Deus lhe usou mais. Diante de um homem que não passou na universidade, a universitária foi totalmente enxovalhada, humilhada, não conseguiu nem me responder, ficou totalmente muda. A universitária. Ok? Talvez você esteja também aí que se vangloria na formação intelectual.
na escola não sei de quem. Eu estudei não sei quem. Eu não sou idiota, nem tampouco um extremista na carne. Eu sou zeloso, mas o meu zelo tem entendimento. E o meu entendimento veio da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então sou equilibrado. Não estou aqui para dizer que estudar é enfado na carne. Não estou aqui a proibir as pessoas para não irem na universidade se formar, mas estou a proibir as pessoas para não irem fazer estudo de Deus com as letras humanas. Quer estudar Deus? É aqui. Tens que ser Ele o teu professor, Ele próprio Deus o teu professor, e vai te ensinar Deus. Então, se você procurar um instrutor carnal, vai te ensinar Deus com as letras humanas, com seus pensamentos, com o que Ele acha. Então, é um cego que vai te guiar. Você e ele, ambos vão cair na cova. Estudar Deus. A teologia é a ciência que estuda Deus. Como assim? O homem vai inventar uma ciência para estudar Deus? Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da sua pregação. Na sua sabedoria, Deus não foi achado pelos homens na sabedoria deles, ou com a sabedoria deles. Sim, com a sabedoria de Deus, tu achas Deus. Mas com a sabedoria dos homens, você se torna inimigo de Deus, mais longe de Deus. Ok? E a fé do povo está apoiada nas palavras dos homens, infelizmente. E o povo se frustra dia após dia. Os que ainda não se frustraram hoje, vão se frustrar amanhã. Você não anda a ver as pessoas, quando mais ou menos a Igreja Universal está a evangelizar nas casas. Tem casas que eles têm que sair. Eles também já estão instruídos. Eles vão em casas, homens, mulheres, crianças ou jovens frustrados. Ok? Alguém que vendeu a casa dele. Tinha uma casa no Monsulo, não sei se aonde. Lhe falaram que teria 10 casas. Você não quer ter 100 casas. Vende a tua e Deus vai te dar um condomínio. E o idiota, ou então o tolo, o ignorante, achou que era verdade, vendeu a casa dele e foi na renda. E começou a esperar por um condomínio. E nunca veio o condomínio. Se frustrou, até odiou Deus ao extremo. Saiu, não quer mais ouvir falar de Deus. E vai lá, aqueles meninos que entraram agora da Universal, que eles falaram que vão ficar ricos. São milionários, vocês não sabem. Então, eles estão aí também a pregar os milhões nas ruas e nas casas. E vão bater a porta desta pessoa que está frustrada. A primeira coisa que ele vai lhes perguntar: de que igreja vocês são? Olha, somos da Iurde. Eu próprio estou te falar com conhecimento da causa. Eu estive lá. Katana. Você que é estrangeiro, katana como é que é? Espada. Ele vai dentro, tira a katana e corre. Ele disse: olha, é melhor desaparecer que eu vou vos cortejar. Seus bandidos roubaram a minha casa, hoje vivo na casa de renda por causa de vocês, ainda estão aqui para vocês querem agora, Ouviu? Fogem. Assim como os pregadores do evangelho estão a fugir a semente de Elias. Hoje vocês estão a vos fugir. Não é que vocês estão a lhes ameaçar com katanas, mas porque eles sabem que você tem poder. E tem argumento. E tem palavras vivas. Um rapaz de deram boleia. Deram boleia não. Apanhou um táxi, young. E depois que ele se apercebeu que o rapaz é da Eastern, e esse indivíduo disse: olha, nós até acreditamos no apóstolo Marcelino, o motorista, o taxista. Nós acreditamos no apóstolo Marcelino. Ele é um homem de Deus, grande homem de Deus. Só que ele tem errado de assumir que ele é o Elias. Ele não é o Elias, não. Ele é um homem de Deus, é um profeta. Elias é William Branham. Ouviu? Esse é um Brahmita. São chamados Brahmitas. Elias é William Branham. Veja o argumento do rapaz. Por isso eles vos fogem. Não somente poder e também sabedoria.
E o rapaz lhe disse assim, como assim William Branham Elias, se Elias é uma das oliveiras, que vai marchar juntamente com Moisés na grande tribulação? E como assim o Elias já morreu? Hã? Olha o que o rapaz falou. Epa, é verdade, nunca pensamos nisso. Epa, isso aqui é complicado. Rapaz, portanto, eu acho que é preciso meditar nesse assunto. Ouviu? É fácil. Não precisa ir a discutir. Tens que apanhar os tolos na sua própria tolice, assim como eu apanhei os pentecostais na sua própria ignorância. Os pentecostais de Angola, eu lhes lancei isca. E eles comeram na isca. Lancei os católicos. Os católicos esquivaram. São muito inteligentes. Lancei aos políticos de Angola, o regime. O regime é muito inteligente. Disseram, tu não nos apanha. Lancei ao Johnny. O Johnny disse, che, eu não sou burro não. Lancei aos padres, papas, bispos. Ninguém comeu a minha isca. Mas os pentecostais achavam que eles eram os todo-poderosos, arrogantes. Comeram na isca. Estão a sofrer nas minhas mãos. O sofrimento deles é muito grande. Começou, não vai terminar até na consumação, ou então até consumar tudo. E não estou falando da consumação do céu. Até extermínio total. O que é isso, isca? Quando eu afronto, falo o pecado dos pecadores com seus nomes, então vos lança isca. Não está vendo esse miúdo que morreu? Esse também comeu a minha isca. Esse homossexual aí, aquele feiticeiro, aquele demente. Ele comeu na minha isca. Ele não falou que morreria com 40 anos. Ele estava a pensar que o pai dele tem poder sobre a vida e a morte. Ele até deveria chegar até lá. Mas como ele comeu na minha isca, foram amputados 10 anos. Como assim? O que ele fez? Ele achou que ele é o corajoso, vivo, e veio me enfrentar. Mesmo não falando o nome, mas todo mundo que ouviu sabia que estava falando de mim. Aliás, deu as minhas características. Chamou apóstolo, disse que tem muito cabelo e começou a blasfemar. Chamou que os meus cabelos têm piolho, que eu sou falso profeta, que os meus milagres é do diabo. Tudo isso que ele falou. E eu disse, comece na minha isca. Ô espada, ergue-te. A espada se ergueu, nem um ano passou, morreu. Ok? Ele estava a pensar que os outros eram burros. Quem é ele diante da Igreja Católica? Aquela fortaleza do Ocidente. Quem é ele diante do regime? Que anda em silêncio há 15 anos. Então os pentecostais foram loucos. Hoje, agora, depois que cometeram erro, agora é que aprenderam com seus erros. Agora você vai a um pastor pentecostal, ele vai te falar, estamos instruídos a não falar nada a respeito desse homem. Vocês atrasaram, os enganaram, né? Quem é que vos incitou? Ouviu? É assim que acontece. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Quem fala a verdade não deve temer nada. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu falo a verdade. Falei que o Charles Bois era criança diante de mim, que eu ia lhe dar, ia lhe cortar da terra se brincasse. Não me respondeu, mesmo assim foi cortado. E morreu sem me responder, porque era um homem inteligente. Quer dizer que se morreu só esse ano, ou ano passado, já devia ter morrido antes. Foi indagado num programa de rádio de Charles Bois para falar de mim, automaticamente repreendeu o jornalista e falou que não queria falar naquele assunto.
E o homossexual achou que era o mais vivo. Ok? Então, saibam disso. O meu evangelho é da verdade. E se é da verdade, ele vai triunfar. As vozes que se levantarem contra vão se calar. E a minha voz continuará a ecoar na terra. E muitas vozes já se calaram. A lista é muito grande. Uns que falavam deixaram de falar. Por quê? Porque descobriram que eu falo a verdade. E eu não tenho medo de falar a verdade. Porque a verdade tem o seu dono. Aquele que está entronizado entre os querubins. Aquele que me prometeu, fala. Veja só, por exemplo, quando eu fui falar do GES. E eu era menino. Eu tinha medo. Em 2011. E ele me falou, vai falar. Não temas. Não te enviei eu. Esforça-te. Tenhas bom ânimo. Eu sou contigo. Ninguém vai lançar mão de ti. Ninguém. Ah, ele vai me matar. Vai te matar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu mato. Eu faço que me apraz. Vá. Ainda me falou, eu não uso profeta covarde. Eu disse, eu irei, Senhor. Então vá. E eu fui. Onde está o GES e a sua cúpula? Os Zés, os Marias, os Copilas. São Copilas, né? Anda onde? Todos frustrados. Pô. E eu estou aqui. Uns morreram, outros estão loucos, outros estão na miséria, outros estão na cadeia. E assim, pô, estão doentes. Então eu acreditei. Então a minha fé não se apoiou na mentira, porque quem falava é verdadeiro. No poder de Deus. E o poder de Deus me protegeu. Diante dos assassinos. A mesma coisa que está acontecendo agora. Eu estou a falar, fala, porque estou a falar a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, mas se eu estivesse a mentir, então a minha fé estaria apoiada na mentira. Já iria perecer. Mas porque estou a falar a verdade, então a minha fé está apoiada no poder de Deus. Aleluia. Glory to God. Ouviram? E a demonstração do Espírito do poder é visível entre vocês. Porque se é sabedoria do alto, tem que ter poder. E se tem poder, tem que ser demonstrado. Isso é muito forte, pá. Palavras persuasivas de sabedorias de homens são palavras mortas, sem poder. Só o poder da boca. Só. Deus é poderoso, só falando. Mas não há evidências desse poder. E o mundo escandalizado com este evangelho de poder na boca. Muçulmanos, quando é que respeitaram o evangelho na terra? Me falam ainda. Mas os muçulmanos agora vão respeitar o meu evangelho. Já começaram a respeitar. Já começaram. É poder. Eu quero ver um muçulmano que diga que eu sou falso profeta. Eu quero ver. Eu quero ver um muçulmano que diz que ele é mentiroso. E vocês sabem que quase todos os muçulmanos estão envolvidos nas trevas. Porque existem aquelas setas que as trevas é quase todos. Desde os iniciantes até os experimentados. Como mais ou menos na maçonaria. Todos, você entra lá para ser feiticeiro. Não tem um grupo como mais ou menos as igrejas, Testemunho de Jeová, que outros são feiticeiros e outros não. Que os iniciantes são o povo, o gado, não sabe nada. Ou na católica, não. Os muçulmanos, todos estão envolvidos com as trevas. As próprias práticas, é o ocultismo. Os que entraram lá sem serem feiticeiros, se tornarão feiticeiros. Quanto mais crescer, mais se envolver com a doutrina, mais ele fazer serviço a Maomé, mais espiritualidade vai ganhar, até conhecer as profundezas de Satanás. Agora, venha um muçulmano e diga que eu sou falso. E por que estás a falar que eles são feiticeiros? Nunca vão, porque o feiticeiro sabe o que eu estou a falar, se é verdade ou não. O feiticeiro, ele tem os olhos espirituais abertos e ele consegue notar e conotar se o homem que está a falar
é deles ou é do outro lado. Ele sabe. Mas a vocês, ninguém vos respeitou. Ninguém, vosso evangelho foi vituperado e vocês achavam que aquilo era cruz. Qual cruz? Porque vocês pregaram palavras persuasivas de sabedorias de homens. Hã? Qual cruz? Qual deserto? Não vos respeito. E não só estou falando de muçulmanos, para não falar os sobas. Quero ver qual é a igreja que foi respeitada pelos sobas em Angola. Me fala ainda. Hã? Foi respeitada porque tem aliança com o regime. Aí sim. O respeito não porque temor, medo de Deus. Não. Porque vocês têm a cobertura dos poderosos da terra. Aí o soba vai temer vocês. Eu quero ver entre vocês um pastor que vai subir um lugar proibido pela tradição e desafiar os sobas. Quero ver alguém que não vai fazer pacto com eles, como no Muro Moco. Eu quero ver um pastor que diz que é pastor para ir na montanha lá do Uambo. Lá embaixo tem lá uma aldeia. Antes de ir no monte, você tem que passar na aldeia. E todos que vão no monte têm que ir no soba. E tem que no soba fazer ritual. Infelizmente. Ritual. O soba tem que vos abençoar para que vocês tenham sucesso na vossa empreitada. Como assim um soba, um agente das trevas, vai te abençoar, te proteger? Como assim? Um homem que diz ser de Deus está a ir ao soba e aí você se engana. Não, é uma autoridade, tem que ser respeitada. Fazer ritual. Fazer feitiço. E ele vai pegar, não sei o que, vocês vão dar oferta. Você sabia que aquela oferta são oferendas? Aqueles que dão oferendas a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. Você vai dar uma oferenda àquela entidade que controla o Muro Moco, através do seu discípulo lá embaixo. E ele vos dá caminho aberto. Não está entendendo que tudo é espiritual? Meus filhos, o caminho está aberto. Onde está então o vosso Deus? Mas eu quero ver o sol para me pedir que oferta. Eu quero ver o sol, eu ir nos muros moco para me falar que você, se você não subir, se você subir sem fazer o ritual, vai ver o que vai acontecer. E vou subir e vou descer. Ele mesmo nem tem coragem de falar, vai ver o que vai acontecer. Não tem. Mas vocês não. E se você não faz o ritual, vai morrer lá. Porque você não tem Deus. Deus é só palavras na boca. Se você desafia o soba e dizer fé, vão te levar lá na tipoia. E o soba vai falar para aprender a não brincar com as dignidades. É capaz até o soba vai te falar, até o próprio arcanjo Miguel não ousou pronunciar os juízos de blasfêmia. Você está a desrespeitar uma autoridade e são obrigados a fazer pacto respeitando as autoridades do inferno. Entenderam? Mas eu iria, estaria a ir. Alguém vai dizer, olha aí, já falei várias vezes, a subir no Monte Moco. O senhor está a ir aonde? Estou indo no monte. Você não sabia que todos que sobem no monte têm que ir no soba para receber a bênção do soba? E eu vou lhe falar, a minha bênção vem do alto. Eu é que abençoo o soba e não o soba que me abençoa a mim. Como um feiticeiro vai me abençoar a mim? E eles vão assustar. Che! Vais morrer! Começam aqueles discípulos, aquelas crianças. Tio, vais morrer, tio. Não brinca com a soba. E eu vou falando às crianças. Soba que vai morrer. Vocês querem ver? Amanhã estarei aqui, tá? Ou daqui a não sei quantos dias. Não vais voltar. Eu vou, estou a vir. Me esperam aí. Depois vou vir vos dar sambapito, tá? Estou a trazer as bolachas que vão sobrar. E as águas, ok? Tio, não vais voltar. O soba vai te matar. Ouviu? E eu subo no monte e fico lá o tempo que quiser, depois desço. E todo mundo vai dizer. Ouviu? Conseguiu. Porque se a minha fé está apoiada no poder de Deus, então não devo temer nada, porque Deus é poderoso. E o poder de Deus é incomparável.
não existe um outro igual a ele. Minha fé está firmada nele, então está no seu poder. E temeria que o homem, Satanás, feitiço? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois aqueles que não andam na carne, mas que andam no Espírito. Nenhuma. Oh, esse é o evangelho da verdade. Eu estava a dizer que os falsos profetas e os seus discípulos não conseguem chocar com vocês. Não conseguem. Basta eles descobrir que você é semente dele. Eles fogem. Se retiram todos. Testemunho de Jeová, Pentecostal, Universal e tudo. Tudo tem que se retirar. Porque eles sabem que esses têm não somente argumento e têm poder. Se com palavras não for convencido, ele vai ter te levar no Carmelo. E assim fogem. Olha, fazer 2 lives é muito complicado. Porque uma eu vou aí e me deito, mas com 2 eu acho que tenho que fazer alguma coisa. Tenho um tempo próprio que devo ficar sentado. Quando aquele tempo passa, sinto já agonia. Minha posição natural tem que estar deitado. Poderoso Deus, como a corça suspira pelas águas, como a corça. Eu não estou a dizer que por causa do poder de Deus que as pessoas devem desrespeitar as autoridades. Não, não é. Eu sou primeiro que instruo o povo para respeitar e honrar as dignidades das autoridades. Mas se a autoridade quer me levar no pecado, eu desafio ele. É isso que eu vos ensinei. Aleluia. Ok? Elia. O discípulo do Brahmite disse que o William Branham é o Elias. Isso é muito complicado, né? Falei de Samba Pito. Termos antigos, né? Vou dar Samba Pito nas crianças. Samba Pito. Esse nome passa desapareceu, né? Até estava nas músicas e tudo, Samba Pito. Meu Samba Pito. Agora já estava muito lá embaixo. Samba Pito. São chungas. Esse nome também é antigo, ou não? Núria Xunga. São pirolitos. Os brasileiros estão a reagir. Lá no Brasil, Samba Pito é outra coisa, né? No Brasil, Samba Pito é o quê? Olha, são chungas, são pastilhas. Vou entregar Samba Pito nas crianças. Aleluia. Amém.
Está dando muitas graças aos meus opositores. Eu disse, eu lancei as iscas. Os mais idiotas morderam na isca e não vão cumprir os anos da sua vida. Não vão envelhecer. Lancei as iscas. E os tubarões do mar escaparam. Não morderam na isca. Só um tubarão foi tolo. Por isso agora anda com 3 pés. Aleluia. Se curso. Os tolos morderam. Os tolos morderam. Morderam a isca. Vocês já viram os falsos profetas de Moçambique falarem do meu nome nas suas redes sociais? Nenhum. Do mundo inteiro. Quem é aquele falso profeta aí no Moçambique? O nome dele é quem? Honório Cutano. Nunca o Honório Cutano vai falar de mim. Nem pensar. Ele sabe. Vão ser amputados os anos da sua vida. Neca. Silêncio absoluto. Não, ele é vivo. Ele não é tolo não. Vai dizer, eu vou morrer cedo. Eu tenho minha mulher para criar. Não vocês ouviram a história daquele coronel que morreu aí? Agora o que veio lhe substituir lhe chamar de quem? Como se fosse que é um tolo. Pensaram que eram mais vivos, agora estão aí todos arrependidos e divididos. Sim, essa toda guerra que estão a seguir é por causa de quê? De me atacar. Agora estão a se odiar. Andam a se perseguir, para se caçar com as armas. Quem tem mais poder de proteção do regime é que vai sobreviver. Muito zeloso o filho do diabo. Não, é por causa do quê? Da instrução que ele recebeu nas trevas. A formação. O nível espiritual que ele alcançou. Então, o mestre dele. Uns são os mestres que eles advertem. Nunca fala deste homem. Bequetinhos tem Lourenço Folige, de cá de Moçambique, que é pai do bem Samuel e Venâncio Mondlane. Bem quietinhos, finge que não tem conhecimento da existência do santo profeta Elias. Não vão escapar. Você pensa que Elias só corta aqueles que lhe afrontam? Charles Bois morreu sem me afrontar. Jamé Colela, todos esses foram cortados. Enoque. Não precisaram abrir a boca para falar. Caíram na guerra. Jamé Colela. Quem é aquele outro congolês aí do quem? Da Mabor também. Eles todos caíram na guerra na espada de Elias. Os congolenses. O Machuda. Esse ano foram cortados muitos feiticeiros na terra. Machuda, Charles Bois, Jamé Colela. Agora o pai deles, para não falar do Enoque. E os políticos. A lista é muito grande. Ok. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Você que tem um documento, toca no documento agora. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O meu Deus arranca toda a enfermidade no seu corpo. Receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo. Sejam livres, sejam restaurados, sejam libertos, sejam curados. E você que está a interceder por alguém que está doente. A mesma palavra que cura o que está a me ouvir,
cura o que não está a me ouvir, mas que está a ser intercedido. Você que tem documento, tem um projeto, receba. Toca Jesus, abra as portas, liberta os cativos, põe em liberdade os prisioneiros, sejam expulsos os diabos, no nome de Jesus Cristo. Ou sejam libertos, restaurados, transformados, curados e protegidos em nome de Jesus Cristo. Você que sentia dor, faz teste agora. No pain, the pain is gone. You are healed, sister. Reçois la guérison. Receive healing. The pain is gone. Deliverance, job, mariage. Amém. Oh, reçois. Receive. 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 Job, financial, mariage. Reçois la guérison. La famille. Reçois. Reçois. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Oh, alléluia. The pain is gone. The pain is gone. The pain is gone. Go. You are healed, brother, sister. The pain is gone. Amém. Todos que falam inglês reagiram. The pain is gone. Você que tem azeite, o azeite já está consagrado também. Tudo que você tem na mão está consagrado. Vai. As portas estão abertas. Não te mandei eu? Esforça-te somente. E tenhas bom ânimo. O Senhor meu Deus será contigo. Onde quer que tu fores. Não te deixarei e não te desampararei. Neca. Bem avançado, né? The pain is gone. You are healed, sister. Aleluia. Mande o vosso testemunho. Sorti demoniais. Demoniais. Gaspar, demoniais é demônio, né? Demoniais. Estes demoniais. Demoniais. Sorti demoniais. É temoignagem. Testemunho. Demônio. Demon. Temoignagem. Temoignagem, testemunho. Demon, demônio. Témoignage. Contez votre témoignage. Écris votre témoignage. Disse eu declaro a minha cura aqui e agora. Declara mais, ó. Viu? O espírito religioso. Quem declarou sou eu. Ainda está a declarar mais. Espírito religioso. Muitas palavras. Poucos resultados, quase nada. Muita declaração. Muita recepção. I receive. Mãe de duas crianças no Congo que utilizaram mata-bruxo na prova. Testemunhou que os filhos disseram que a prova correu tão bem que nem demoraram para terminar. Gaspar, é aquela mulher que recebeu o mata-bruxo para ela e seus filhos. Será que era? Ouviu? É aquela mãe que estava a fazer festa aí. As crianças usaram mata-bruxo é um algo. Power! Mais de 1000 mata-bruxos serão entregues na igreja no domingo. Não falte. Mais não. 1000 mata-bruxos. Então não é mais. Acabei de entrar
manda só uma palavra para minha filha que desapareceu há 2 dias. Esperança. E deixou os filhos, por favor. Vai aparecer. Quero viva como morta. Isto é, se está viva, hoje mesmo. Se morreu, também vocês vão saber. Quem não vai usar mata-bruxo na terra? Pela minha vida. Aleluia. Rosemaria incrível, muito forte que estamos ouvindo na terra. O mundo nunca mais seria o mesmo. Eu vos avisei. Eu até apelei. Quarta-feira. A semana está indo embora. Um dia depois do apóstolo ter anunciado o poder do mata-bruxo, fui à mercearia. Quando eu estava para pagar a compra, uma senhora com arrogância atirou os produtos dela à minha frente, sem respeitar a prioridade. Na sequência, ela viu a foto do apóstolo no mata-bruxo e começou a pedir desculpa por ter passado à minha frente. Eu respondi, tranquilo, Elias já está na sua terra. Ela ficou perturbada a pedir desculpa e foi embora a repetir, obrigada, filha, desculpa. Meu telefone não estava a ligar, coloquei o mata-bruxo. O telefone ligou e voltou a funcionar. Fátima Reis. Como é que o mata-bruxo chegou até no Dubai? Os muçulmanos vão se atirar no chão. Se El Fied estiver diante daqueles príncipes, como é que se chama? Aqueles príncipes, não sei como é. Vão cair. Eu enviei 4 para o Alberto e ele deu-lhe 1. Ok. Muito forte, Adriano. Os muçulmanos não gostam do mata-bruxo, mas devem nos suportar. Quem tem. Aí no Moçambique também tem muitos muçulmanos. Como é que é? Conta ainda essa experiência, ó, Neca. Quando você entra num lugar onde tem uns muçulmanos com mata-bruxo, como é que fica? Desespero muito grande, né? Aqueles cheques aí, Salvador. Tu ainda não tens, pá. Salvador? Já chegou aí no Dubai? Os cheques vão se atirar no chão. Salvador, tem que mandar no quem? Na Ucrânia, pô. Na tua sogra. Tem muitos muçulmanos aí. Não na Ucrânia. Estou a falar no Moçambique. Como na Angola. Ficam chateados. Na Ucrânia só usam a foto do mestre. Ouviu? O Putin não consegue romper aquela família aí. O Vladimir está a passar mal na Ucrânia. Numa cidade. E na fronteira. Onde está a sogra do Salvador. A mulher anda com a fotografia do homem de Angola. Ele a gritar, Elias já está na sua terra. Eu creio que os ucranianos dizem, Ucrânia, Rússia. E ele diz, Rússia não vai entrar aqui. Vladimir aqui não entra por causa dessa fotografia. Devem lhe perguntar, mas como assim? Esse negro, não brinque. A Rússia não entra na Ucrânia. Não é brincadeira, não. Ficam bem chateados, mas não se atrevem a falar mal. Ficam em silêncio. É isso que eu falei. São inteligentes. Eles não aceitam morder a isca. Seus tolos aí. Os tamborões vazios. Uma mulher deu testemunho que o marido foi esfaqueado várias vezes, estava em estado grave no hospital. Ele foi à casa de oração e recebeu o azeite e foi ao hospital. Despejou o azeite no lugar em que o marido foi esfaqueado e o marido voltou a viver e saiu do hospital curado e restaurado. Muito forte, pá.
Eu trabalho e convivo com muitos deles, ficam em silêncio. Respeito absoluto. São vivos, pá. Quem deu crédito na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Temperatura elevada no Rio Grande do Sul. Deixa os bruxos sofrerem. Dizem que é a terra com mais feiticeiros aí. Mas tu e a tua casa, refrigério. Eu uso a foto do mestre no meu passe da empresa em vez da minha foto. Os muçulmanos olham muito discretamente sem eu perceber, mas os indianos não conseguem esconder o incômodo quando veem a foto do mestre. Estás a querer dizer que os muçulmanos são mais inteligentes que os indianos? Os indianos não conseguem esconder o incômodo. Meu motorista é um muçulmano, mas ele tem a foto do pai no carro dele. Sempre que passa para qualquer dificuldade, pede para pedir oração no pai. Muito forte, Traoré. Hã? Esse muçulmano é vivo, pá. Nesta distância, eu valorizo muito as lives da Aline Reve, a cubana. Está caliente, Reve. Está caliente em Cuba. Aí a vizinha da Delcy Rodrigues. Na Revolução Boliviana. Hugo Chávez. O meu colega muçulmano, quando entro com o meu mata-bruxo no gabinete dele, ele fica desconfortável, até sai e me deixa lá sozinho. Eu, quando descobri, faço questão de entrar de propósito. Tá abandonando o gabinete. Tem onde abandona e tudo o gabinete. Não é brincadeira, não. E tu faz questão de ir lá. Esses rapazes, pá. Ainda volta lá para averiguar. Sei como é que ele está. Verdadeiramente já começaram a se levantar um contra o outro. A guerra de Elias também já chegou no Parlamento São Tomé. Uma deputada deu um deputado com grande pedra na cabeça. Já tem lá mata-bruxo aí, como é? Fala aí hoje de lá. Deve ter um deputado aí que está com mata-bruxo. Pode acreditar. Vai averiguar, rapaz. Alguém entrou com a minha foto. Criou um pânico. Ao colar os panfletos, apareceram pessoas a pedir para colar nas suas portas. É incrível. Ouviu? O mundo todo descobriu o poder. Cornélio Suede, minha esposa saiu de casa para a cidade para fazer suas compras e acabou entrando na loja do muçulmano. E assim que ele viu o mata-bruxo, escondeu-se debaixo do balcão a vomitar. Gritava como alguém que estava afogado. Se escondeu, começou a gritar e a vomitar com respiração afogante. Ouviram? Na loja. Isto é muito forte, Cornélio. Isso aconteceu em Moçambique. Não é brincadeira, não. Incrível que estamos vivendo com a aparição de Elias. O mundo já não é o mesmo. Não é. Se alguém entra com mata-bruxo no palácio, todos no palácio vão fugir. Ouviu? Youssef, se alguém entrar com mata-bruxo no palácio da Alvorada, o Lula vai sair de joelho. Lula vai gatinhar. A Janja vai rebolar como uma serpente. Os guardas vão desmaiar. É muito poder na terra. E eu tenho milho para entregar no domingo.
Você que não tem, venha receber. Não importa. Agora eu que vou te cantar essa canção que os da Universal cantavam. Aqui funciona. Não importa a igreja que tu é. Você pode vir receber o mata-bruxo. E ao vomitar, ouviu? Não é somente gritar, e ao vomitar escondido e com respiração como alguém que estava a se afogar. Como é que é? Destituíram a presidente do parlamento. Destituíram 5 juízes que se levantaram contra o Permestre. Eu que mandei palavra. Não poderá falar aqui abertamente. Alguém intercedeu por esse motivo que você está a falar. Eu mandei um áudio. Eu disse, todos os seus inimigos sejam arruinados. Todos se levantam contra ele. Porque o presidente tem um amigo dele. E o amigo dele pediu palavra para mim. E eu mandei uma palavra. Não me contarem do testemunho. Jodilei, você que está embora aí na Inglaterra, que está me testemunhando. Como então, São Tomé? Vocês estão a dormir, pá. Eu mandei oração. Me pediram que ele estava a ser... E eu disse, todos os seus adversários são esses. Mabuídie! Eu mando na terra, eu não vos falei. Tá a pensar que é brincadeira, né? E o resto não dá para falarmos aqui abertamente. Quando eu mandei, começou a vomitar. Eu acho que as pessoas estão a dizer, mas esse homem então, esse poder encontrou então aonde? Como um homem num telemóvel, eu estou aqui em Moçambique, mandou uma palavra, começou a vomitar. Maranata, conta ainda isso aí. Então estava ao teu lado. Assim que a palavra saiu da boca do homem, entrou em choque. Manieme, Índia. Oi, qual é a língua que você fala? Manieme, Índia. Hi. Bye bye. Ei, o homem está na Índia. Aquele feiticeiro da Índia. Olha, isso aqui não sei se ele fala português ou quê. Lhe pergunta ainda. Qual é a língua que ele fala? You speak English? Money, you speak English? E a cabeça do deputado está bem cheia devido da pedra. Neuza Recife. Deram-lhe uma pedra. Isso não é brincadeira, não. A palavra de Elias é uma ordem na terra. Aqui em Cuba já entrou um mata-bruxo. Quem enviou? Daline. Quem te enviou com ele? Manieme. You speak English? Yes, sir. Yes, sir. Oh, aleluia. Cabral, diz a ela que é para mostrar a live a alguém da Índia. Agora mesmo, pode ser criança. Ele não deve ser da Índia não. Ele assim é imigrante. Para mostrar a live a um homem da Índia, a uma mulher, que vai acontecer. Vai correr. Me fala. Sair na rua, fora, sei lá onde, para mostrar em alguém. Ai, Mabuídie, mostrar meu rosto em alguém. Mas sabe quem tem mata-bruxo lá? Não, eu sei, sim. Eu conheço. Não fala. Mestre, tudo por causa do ex-primeiro-ministro. Talvez mestre deve saber, São Tomé está com as patas para o ar. Um partido está dividido em 2. Esse já sei dessa ação, por causa que eu mandei a palavra. Porque esse tal ex-primeiro-ministro queria destituir o governo. Queria acabar com o governo, não sei o que, destituir o presidente da república e realizar eleições antecipadas. Eu sei tudo. E eu falei, falta do respeito. Estás amarrado, ouviu? Aquele presidente da Assembleia
nacional, ou sei lá como é que chama lá em São Tomé, é daquele indivíduo aí, né? Do lado daquele primeiro-ministro. Confirma aí, Jodilei. Mas logo nos encontramos naquela live. Tutondele. Mas logo nos encontramos. Papandula. Até já.